Digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só Tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a Tua glória está aqui, neste lugar. Digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só Tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a Tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. De glória, de todo louvor, digno de honra, só Tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a Tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, querubim, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor,
Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande Senhor, quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvamos ao Senhor, ó Deus, grandioso Deus, ao Senhor que é grande, que é digno de louvor, ao Senhor que é detentor de todo poder, merecedor de toda glória, de todo louvor. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, os nossos louvores, fala aos nossos corações, através do estudo da Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Boa noite a você que está acompanhando a live. Que bom que você permaneceu aí até o final, ou melhor dizendo, até começar. Nós tivemos alguns problemas, como vocês devem ter percebido, e o atraso que teve. Ore por nós. Às vezes acontecem coisas na tecnologia que nós ficamos um pouco assombrados, porque percebemos que o alcance dessas lives é para abençoar você que está nos assistindo. E eu não nego, como bom presbiteriano raiz, eu não nego que, de certa forma, exista algum tipo de batalha espiritual, ok? Mas que bom que você está conosco. Eu quero, nesse momento, começar uma série de estudos bíblicos. Quinta-feira, normalmente, é de estudo bíblico, para falar de doutrinas e que surgem a partir da própria Bíblia. Eu quero olhar agora a partir do que nós temos aqui hoje, os reis do Antigo Testamento. Eu não sei como é que está chegando para você aí o slide. Eu quero olhar os reis do Antigo Testamento e aprender com a história desses reis. A pergunta que precisa vir à sua mente, e a minha também, é: por que Deus escolheu a monarquia como sistema de governo? Por que não teve democracia? Ou por que, ainda melhor, por que o povo não permaneceu com a teocracia, em que os profetas, os sacerdotes, traziam o recado de Deus, e esse Deus amoroso cuidava de todo o povo? Por que Deus escolheu a monarquia como sistema de governo? Para isso, eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia em mãos, ou um aplicativo bíblico aí no tablet, no computador, ou no celular, e eu quero ver a resposta dessa pergunta no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 5. Samuel 8, 1 a 5. Olha o que o texto bíblico diz, 1 Samuel 8, 1 a 5. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então, para começo de conversa, não foi Deus quem escolheu a monarquia. Dentro da história do próprio povo e da história da família de Samuel, em que os dois filhos aceitavam subornos e não tinham uma firmeza e uma fidelidade a Deus, diante desse fato, o que aconteceu foi que o povo, falando a Samuel que ele já estava velho, precisava de um rei. Só para você ter ideia,
na sequência dos versículos que você pode ler em casa depois, você vai perceber que Samuel fica irritado a tal ponto porque o povo não só estava escolhendo um rei para si, mas ele estava dizendo que Deus não queria, eles não queriam mais Deus como seu próprio líder. O sentido da petição, o sentido do pedido do povo era justamente: não queremos mais ouvir ao profeta ou ao sacerdote, não queremos mais ouvir a Deus, mas precisamos de um líder sobre nós. Então, não foi Deus quem escolheu a monarquia, mas foi o povo que pediu, e o comparativo que estava sendo usado é que todos os povos em volta de Israel tinham um rei, então, se eles tinham um rei, nós também queremos um rei. A pergunta que vem então é: se é um motivo pecaminoso, uma comparação com as outras nações, então por que Deus permitiu isso? Vamos ler Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20, para nós aprendermos com a história de alguém que parecia que estava dando tudo de errado e como esse alguém se prontificou a falar sobre Deus e a permissão dele sobre muitas coisas na sua vida. Gênesis capítulo 50. Gênesis 50, versículo 19 e 20. Gênesis 50, versículo 19 e 20 diz assim: respondeu-lhes José. Lembra de José? O príncipe do Egito, aquele que foi vendido pelos irmãos mais velhos porque ele tinha sonhos em que os irmãos mais velhos e os pais se curvavam para ele ou na direção dele. Então, com raiva e inveja, os irmãos jogaram ele dentro de um poço e depois ele foi vendido como escravo, ficou preso décadas e depois dessa prisão ele chegou a ser um sub-faraó. Ele era um vice-rei na terra do Egito. Então, esse José está dizendo: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus tornou-o em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, José tinha sido vendido como escravo. Parecia que dentro desse panorama, José seria apenas mais uma pessoa que sofreria, até o momento em que José alcançou o mais alto posto de alguém que não era descendente do faraó. Ele era um tipo de vice-rei, e o fato dele ser vice-rei preservou a vida da família dele, dos irmãos, dos pais, porque durante uma fome que houve no Egito, ele também tinha bolado um jeito de guardar todos os cereais nos celeiros para poder manter o império no Egito, a tal ponto que eles não só mantiveram o império no Egito, mas mantiveram vários povos em volta do Egito. Então, esse José, que poderia olhar para a sua própria história, e em que os irmãos estão assustados pelo poder que José tinha adquirido, e diante desse poder, o fato de que ele poderia se vingar, esse José é quem está falando aos irmãos: olha, vocês intentaram o mal contra mim. Eu não sou Deus para julgá-los, mas Deus transformou esse mal em bem. Então, aquilo que Samuel, voltando no primeiro livro de Samuel, estava absurdamente constrangido diante do fato, irritado também, diante do fato de que o povo estava pedindo o rei, sendo que eles tinham o próprio Deus como rei. Diante desse fato, nós sabemos que coisas que acontecem, que são permitidas em nossas vidas, sempre vai cooperar
para o bem daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 28. Então, quando eu pergunto por que Deus permitiu, se eu olhar simplesmente a perspectiva de 1 Samuel, né, que nós lemos lá, 1 Samuel capítulo 8, eu vou dizer, existe pecado no meio do povo, eles poderiam ficar só ouvindo a voz de Deus. Mas, se eu leio Gênesis capítulo 50, e eu vejo que Deus permite que o mal aconteça para que isso se torne em bem, e lendo Romanos 8, 28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu nesse instante, eu tenho que reavaliar o que Deus quer me ensinar com todo o atraso, por exemplo, da live que nós estamos fazendo. O que Deus quer me ensinar a respeito dos problemas que aconteceram nesse instante, há poucos minutos atrás. Porque se eu digo que Ele é soberano e que nada escapa do controle dele, eu tenho, sim, que procurar qual é o propósito de Deus para tudo isso. Qual é o propósito de Deus para tudo isso? Bom, então, a monarquia, o reinado em Israel começa. O primeiro rei que vai aparecer em Israel, então, é Saul, depois Davi e depois Salomão. Os 3 primeiros reis de Israel são esses aí, até o momento que com a morte de Salomão, esses reis, Salomão morre, e aí não tem mais um único reinado, mas vão aparecer 2 reinos. Um rei de 12 tribos, tinha a sua vida toda dedicada a Deus, agora pediu um rei sobre todas as tribos. O que nós queremos estudar nessa quinta-feira é que, mesmo diante desses 3 reis, que por permissão de Deus, eles vieram a obter os seus reinos, vieram a ocupar o trono, existe um propósito do ensino nessa noite, que é: as aparências nos enganam. As aparências nos enganam. Imagina-se que, por exemplo, o rei fosse a pessoa de uma tribo mais forte. E por que eu estou falando de tribo mais forte? Eu estou falando da divisão dos reinados. Porque isso é importante para nós, porque depois dessa divisão tiveram vários reis e cada um teve uma postura diante de Deus. Mesmo esses 3 primeiros reis tiveram também uma postura diante de Deus. Só para você ter ideia, depois que Salomão morre, existe essa divisão em 2 reinos. Só para você ter ideia, tiveram pelo menos mais 20 reis em cada reinado. 20 reis em Judá e 20 reis no reino de Israel. E que lá no final, não querendo dar um spoiler, só vai sobrar um desses reinos. Apenas um desses reinos. Para que você tenha ideia do que eu estou falando, antes de nós entrarmos no mérito de que essas aparências enganam e a gente olhar a vida desses 3 reis, só para você ter ideia, quando Jacó voltou para aquele encontro em Gênesis 50 com José, e José morre, houve uma divisão das terras que já tinha sido prometida por Deus. E como é que ficou essa divisão? Se você observar no mapa, que está mais colorido aí, eu não sei como é que você está observando, se você consegue enxergar bem, mas esse primeiro mapa mostra pelo menos 12 tribos divididas. Depois de muitas guerras e enfraquecimento de tribos menores, sobraram apenas, ou melhor dizendo, se unificaram apenas 2 tribos. A tribo de Judá, o reino de Judá no sul, e o reino de Israel no norte. A capital, por favor, a capital de Judá é Jerusalém, obrigado. Capital de Judá é Jerusalém, e a capital de Israel é Samaria, da onde vêm os samaritanos. Lembra
que no Novo Testamento tem todo um problema, um complô contra os samaritanos, existe um motivo. Porque esses 20 reis aqui em Israel, território do norte, o reino do norte, eles não eram pessoas tão comprometidas com o Deus que tirou da terra do Egito e com os ensinos que Deus tinha colocado. Então, as divisões desse canto aqui se transformaram em apenas 2 reinos, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Eu estou interessado então em falar em 3 reis. Se você tiver pergunta, fazendo aqui um pequeno parênteses, se você tiver pergunta, mande sua pergunta aí no Facebook, para que a gente saiba qual é a sua dúvida ou comentário que possa acrescentar também no nosso estudo. E aí a gente vai lendo aqui e conversando um pouco com os irmãos. Diga-se de passagem, estou com bastante saudade de ter gente e olhar nos olhos, porque tenho poucas pessoas aqui para olhar, mas tenho bastante saudade da igreja estar cheia e podermos trocar ideias presencialmente. Mas, enquanto isso não acontece, vá falando na live aí através do Facebook, ok? Então, o primeiro rei de Israel é o rei Salomão, e Salomão reinou do ano 1050 até o ano 1010 antes de Cristo. Então, nós estamos fazendo uma conta de trás para frente, até o ano 0 de Cristo. E aí eu quero olhar como essa escolha foi feita e qual é o problema de que as aparências enganam ao olhar para o reinado de Saul. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo. Samuel 9, 1 e 2 diz o seguinte: havia um homem de Benjamim. Benjamim é uma das menores tribos dessas 12 divisões. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Esse era o perfil de Saul. Um cara bonitão e um cara que do ombro para cima ninguém conseguia alcançá-lo. Então ele era um camarada alto e um camarada bonito, então todo mundo olhava para essa pessoa, que seria o primeiro rei de Israel, e falou assim: puxa, não tem ninguém que possa substituí-lo. Esse cara é o nosso representante. Um cara alto, um cara imponente, um cara bonito, ele vai nos representar. Às vezes isso acontece. Os meninos aqui estão fazendo acenos para mim, como o Vinícius, por exemplo, acenando, ele está se achando um Saul. Aguarde aí. Depois eu vou conversar com ele nos bastidores. Qual é o problema? Qual é o problema que se tem em medir as coisas pela aparência? Veja lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 22. Uma página apenas, passando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 22, diz assim: então tornaram a perguntar ao Senhor: se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Sabe o que esse versículo está apontando? Deixa eu contar a história para você. Samuel, depois de ouvir o pedido do povo, Samuel então ficou esperando no campo e apareceu para ele Saul, porque Saul estava cuidando das ovelhas do seu pai e algumas delas haviam se perdido, e Saul foi atrás dessa ovelha, e ali nessa procura da ovelha, ele teve um encontro com Samuel. Deus falou para Samuel: esse aí vai ser o rei. Então Samuel chama Saul,
unge a cabeça dele, derrama o óleo sobre a cabeça dele e o unge como rei de Israel. Parece que ele não entende nada e Saul volta para casa, encontra a ovelha e volta para casa. Passado algum tempo, talvez para que houvesse uma confirmação a partir do próprio povo, Samuel lança sortes. Lançar sortes naquela época era confiar em Deus e confiar que Deus apontaria o caminho a partir da oração e do lançamento de sortes. Então, o que Samuel faz? Ele lança sortes, cai na tribo de Benjamim, lança sortes, cai na família de Abiel e lança sortes e cai justamente em Saul. O que acontece? Quando Saul ouve que ele realmente vai ser rei, lembra? Ele já tinha sido ungido rei. Quando Saul ouve que ele vai realmente ser rei sobre todo o povo de Israel, não a tribo dividida, como nós vamos estudar daqui a pouco, mas sobre todo o reino de Israel, as 12 tribos que haviam, então ele teve medo e se escondeu. A ponto de Deus revelar: o homem a quem vocês procuram está atrás da bagagem. Uns tambores, na verdade, que estavam em cima de carroças, de pessoas que estavam caminhando entre as tribos para esperar o tempo certo do lançamento de sortes e descobrir quem seria o novo rei. O homem mais bonito, o homem mais alto, a quem ninguém teria referência em beleza, em altura e provavelmente força, era o homem mais medroso também. Escutou, Vini? Cuidado. Era o homem mais medroso também. Então, aquele a quem o povo achava que seria o melhor representante, alguém guerreiro, alguém que colocaria medo sobre as nações, na verdade, era um camarada medroso. Passado algum tempo, ele reinou 40 anos. Passado algum tempo, ele não foi só um cara medroso, mas se transformou num cara sanguinário. Mas ainda assim, entre esse cara sanguinário, ele deixou de seguir os mandamentos de Deus. A ponto de Samuel ungir a Davi, o nosso próximo rei, o rei que tem a sua cabeça ungida com óleo, mas não assume o poder, porque Saul ainda estava vivo. Embora Samuel já havia avisado a Saul que Deus já havia retirado o reinado, o reino das suas mãos e já tinha levantado um outro rei. Mas ele não sabia que era o pequeno Davi, que era pastor de ovelhas. Vamos abrir 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos, do 4 ao 12, para a gente ver, para a gente avaliar se a aparência de Davi era a aparência de um rei, ou se nós, novamente, estaríamos enganados, se estivéssemos lá naquela época, estaríamos enganados sobre a postura desse rei. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 4. Primeiro Samuel 16, 4 diz assim: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração.
Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Este é ele. Quem é este homem? Davi. Pequeno, ele era o mais novo, ruivo, de boa aparência, novamente, e é ele quem vai ser o novo rei. Ele, depois desse trâmite, ele ouve da guerra do seu próprio povo, do reino, do seu próprio povo contra os filisteus. Ele se propõe diante do Senhor Todo-Poderoso a defender o reino. E por que ele faz isso? Porque Golias, que é o gigante, começa a falar que tipo de Deus era esse em Israel. Será que não havia ninguém que pudesse ser colocado em prova, em guerra com um único homem? Porque todos os homens estavam com medo de Golias, que era muito mais alto e era um guerreiro bem treinado. Quando Davi ouve que Golias está falando mal de Deus e do próprio povo de Deus, então ele se dispõe. Tanto é que a frase que Davi fala quando entra em combate com Golias é: pois você vem com espada, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje saberás que existe Deus em Israel. Simples assim. Então você já conhece a história. Davi mata Golias, ganha a filha de Saul como esposa, e ele passa a habitar o palácio sem que Saul, até aquele momento, soubesse que Davi seria o próximo rei. Quando Saul descobre que ele será o próximo rei, ele começa inclusive a perseguir Davi, e Davi tem que fugir do palácio para que não morra. Aí, tempos passados, lá pelo capítulo 30 já de 1 Samuel, que Saul vai morrer, depois do 30, vai morrer em combate. Ele e seu escudeiro morrem naquela batalha, e aí Davi assume aquele reino. Qual é o problema com Davi? Qual é o problema com a aparência, já que foi Deus quem o escolheu, e já que a Bíblia está falando que ele era de boa aparência? Ele não pôde, embora quisesse, ele não pôde construir o templo do Senhor. Aquele rapazinho também reinou por pouco mais de 40 anos. Aquele pequeno garoto se tornou um homem também sanguinário. O que Deus fala para ele quando ele faz a planta do templo para poder construir, ele diz: olha, você não vai poder construir, seu filho construirá o templo, porque em suas mãos existe muito sangue. Em suas mãos existe muito sangue. Nem toda a guerra que Davi travou era simplesmente uma guerra ordenança de Deus. Poderia ser até permissão e por isso a vitória. Mas nem tudo que Davi fez durante as guerras era direcionado por Deus. Boa aparência. Davi talvez ainda assim seja considerado o melhor rei de Israel. É com Davi, por exemplo, que Deus vai fazer aliança, dizendo que o trono dele não ficaria vazio. Tanto é que Salomão assume esse trono, e daí começa um confronto entre
os tronos de Israel e de Judá, que nós vamos estudar mais para frente, mas o fato é que mesmo Davi tendo boa aparência, sendo um bom rei à medida do possível, né? Tem alguns pecados que precisamos tratar sobre esse assunto também, mas mesmo assim, esse Davi não pôde construir o templo do Senhor, o maior símbolo da presença do Senhor no reino de Israel, ali nas províncias em volta de Canaã e no deserto de Ciro. Ele não pôde construir o templo nos montes em Jerusalém. Boa aparência, mas de verdade havia problemas. As aparências enganam. O próximo rei, então, ele é um rei mais cauteloso no início, é o rei Salomão. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7. O texto bíblico diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, do 7 ao 12, tá? Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens. Desse novo rei, Salomão, olhe como ele se achega a Deus, veja o temor que há em seu coração em reconhecer o reinado do seu pai, e dentro desse reinado a misericórdia de Deus em fazer com que ele subisse ao reino, subisse ao trono. Porque a família de Davi era uma família muito desestruturada. Tinha Absalão que queria seu reinado, tinha generais que queriam tomar o seu poder, a ponto dele fugir para as cavernas de Adulão para poder esperar ali as coisas passarem. Seu próprio filho queria o trono. E de repente, em meio a tudo isso, quem sobe ao trono, através de uma promessa dele a Batseba, é justamente o filho dela, Salomão. Salomão é esse filho. Você vai perceber nesses estudos bíblicos que nós vamos sempre percorrer pelo livro de Samuel, pelo livro das Crônicas e pelo livro de Reis. Cada um deles tem um propósito, tem uma forma de escrever, e nós vamos sempre olhar os pontos de vistas e aprender dentro desses 6 livros. Primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro das Crônicas, primeiro e segundo livro dos Reis. E eu quero, nesse instante, pedir que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Para nós vermos o que é o pedido de Salomão, que demonstra ou aparenta ser um ótimo pedido e uma postura ideal. O que acontece com esse mesmo rei em 1 Reis capítulo 11,
a partir do primeiro versículo até o versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, endomitas, sidonias e etéias. Esses 5 povos aqui, eles são povos afastados e próximos ao mesmo tempo. Afastados porque todos eles são primos. Todos eles são descendentes de algum parente. Os edonitas, por exemplo, são descendentes de Esaú. Edom quer dizer vermelho e Esaú, traduzido no hebraico, também quer dizer vermelho, né? Pela pelagem que ele tinha, ele recebeu esse nome. Então você vê que, de alguma forma, eles são primos. Lembra, Esaú é irmão gêmeo de Jacó. Jacó preferia ficar em casa, Esaú era caçador. Então, as 12 tribos vêm de Jacó e Esaú foge, ele tem grande progresso, mas ele é expulso das terras porque Jacó tinha roubado o direito de primogenitura. Então ele começa a habitar em algumas regiões em volta da terra de Canaã, mas não exatamente na terra de Canaã. Então, Salomão, passado algumas centenas de anos, Salomão busca esposas entre esses povos que são meio parentes, mas não são tementes a Deus. Se afastaram dos ensinos de Deus. Vamos seguindo. Versículo 2. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem com elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha, preste atenção, 600 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor Deus, como fora Davi, o seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, o seu pai. O que é que a gente tira de ensino diante desses fatos, que a gente caminhou pela geografia, caminhou um pouco pela história desses reis? O que a gente tira como fato para as nossas vidas, como ensino para as nossas vidas? O fato é de que existe um pecado que normalmente surge diante dos nossos olhos, que é julgar as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. Temos que ter cuidado. Eu já caí nesse erro há muitos anos atrás e tenho me esforçado e tenho aprendido dia a dia. Deus não olha a aparência. Separou um menino, o mais novo, sem perfil de guerra, alguém que trabalhava com pastores, para ser o rei de Israel, que no momento que seu filho Salomão havia abandonado a Deus, ele ainda continuava sendo a referência de um rei que havia seguido e tinha sido temente ao Senhor. Cuidado. Não podemos nos medir pela aparência. Deus olha o nosso coração. Ninguém mais consegue olhar. Ninguém mais consegue ver a nossa intenção, a intenção do nosso coração diante dos fatos. Mas eu sei qual é a motivação quando eu olho para alguma coisa ou quando eu tento fazer alguma coisa. E isso é o que mais importa para Deus. Deus pouco importa se o seu cabelo é cortado de um jeito ou de outro, a cor da sua pele ou aonde você mora. Deus está olhando sempre o nosso coração. Não se guie pela aparência.
Guiar-se pela aparência é cair no mesmo erro do povo em escolher Saul porque ele era grande, forte, belo, e no momento que foi feito um plebiscito, vamos dizer assim, um plebiscito divino, ele estava escondido com medo do próprio cargo. Cuidado, temos a tendência a julgar as coisas e as pessoas pela aparência que se tem. Segundo, não é porque eu e você estamos nesse estudo bíblico, nesse instante, trocando ideias, e você aprendendo, eu lhe ensinando um pouco, e você aprendendo, e de repente trocando ideias, mandando perguntas aí no Facebook, na live, não é porque nós estamos adquirindo conhecimento que o nosso final será simplesmente estar mais perto de Deus. Conheço pessoas muito sábias e que não têm uma vida correta diante de Deus. Conheço pessoas que têm muito conhecimento teológico, mas isso não quer dizer que essa é uma pessoa piedosa, temente a Deus. Pelo contrário, conheço muita gente que leu a Bíblia várias vezes e que não tem uma gota de temor a Deus. Você deve ter, você deve conhecer alguém assim. Então, a sabedoria que vem dos céus, Provérbios 28, diz que a sabedoria é temor ao Senhor. E inteligência é apartar-se do mal. Sabedoria por si mesmo só vai gerar no seu coração ou no meu coração, sabedoria vinda que não vem dos céus, que não provoca temor ao Senhor, só vai gerar em nosso coração vaidade e orgulho. Vaidade e orgulho. Olhe os textos que nós colocamos e, com o passar da gravação, volte nesses textos, leia todo o capítulo, para você ser impactado pela palavra de Deus, para que nós erremos menos, para que você erre menos em se guiar pela aparência. Então, o versículo que eu deixo para que você possa nessa noite meditar é justamente o versículo de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não considere a sua aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quantas oportunidades você e eu temos perdido em propagar o Evangelho, porque nós olhamos a aparência e nós começamos a ter suposições de como seria a reação dessa pessoa, ao invés de crer que Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Quantas vezes você conheceu alguém e pelo perfil que você olhou para aquela pessoa, você falou assim, olha, essa pessoa aí é ranzinza, essa pessoa aí não sei não tem compromisso com nada, e depois que você a conheceu, você falou assim, cara, eu estava errado. Não é que você estava errado. Isso se chama pecado diante de Deus. Temos a tendência de julgar as pessoas, de avaliar as pessoas por uma única atitude ou pela aparência que ela tem. Guarde esse texto na sua mente. Deus não olha a aparência. 1 Samuel 16, 7. Ele não vê como os homens, como o ser humano vê, mas ele olha o coração. O que é que tem no seu coração? O que é que tem no seu coração? Isso é a coisa mais importante nessa noite e para o restante da sua vida. O que Deus está olhando no centro do seu coração nesse momento. Eu quero orar com você, terminar esse estudo bíblico. Se você ainda tiver perguntas nesse momento de oração, mande aí. Quando terminar, nós vamos nos cumprimentar. Mas se você ainda tiver perguntas, a gente faz uma paradinha e faz a pergunta aqui ao vivo e tentamos responder. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, nós queremos realmente
te pedir perdão por tantas vezes que nós olhamos a aparência ao invés de se compadecer. Por isso, Senhor, afasta de nós o pecado da vaidade, o pecado da comparação, o pecado de julgar o próximo. Que o Senhor possa olhar o mais íntimo do nosso coração e limpá-lo, perdoar os nossos pecados, para que possamos ver a Tua glória, a glória que vem do céu. Ajuda-nos. Só Tu és o dono da nossa vida. Só o Senhor pode mudar corações, perdoar pecados e trazer salvação numa noite como essa. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deixa eu perguntar, tem perguntas? Não? Não? Deus abençoe sua vida, então. Próxima quinta nós vamos continuar olhando os reis no Antigo Testamento e aprendendo com as relações que eles tinham com o povo e o relacionamento que ele tinha com Deus, e tirar lições para nós todas as noites, todas as próximas noites de quinta-feira, nesse mesmo canal. Deus abençoe você. Até a próxima.